Eu tenho também a honra de passar a palavra ao debatedor, Dr. Lailson Braga Baeta Neves, pelo tempo também de 10 minutos para suas considerações e indagações. Eu quero primeiro cumprimentar a todos os presentes. Gostaria de fazer uma certa diferença, pedir licença à mesa para cumprimentar na pessoa da doutora Maria Luísa, nossa representante feminina da magistratura. A magistratura mineira está repleta de mulheres guerreiras que trouxeram a sua força, mas também trouxeram a sua doçura para nos lembrar cotidianamente que nós todos somos filhos de mulher e nós não esquecemos essa parte. Queria saudar na pessoa de todos os magistrados presentes, todos os magistrados de qualquer parte que estejam nesse momento enfrentando as mesmas aflições que nossa, pessoa do nosso querido ministro Paulo Geraldo Medina. Eu queria dizer que fiquei extremamente perplexo com o que vi no CNJ e me dispenseu, às vezes sou uma pessoa mais contundente da minha natureza. Eu, às vezes, falo assim, não vou falar isso, quando eu vejo, eu falo. Eu pensei que... Acho que essas decisões ficariam muito bem nos regimes de exceções, no nazismo, talvez, em outras coisas, mas eu não posso deixar de... E isso eu abordo pelo seguinte. Esta situação quase kafkaniana que nós estamos vivendo, magistrados, olha, eu acho que nós não tocamos ainda numa questão, nós estamos em plenas eleições nacionais. Nós estamos para escolher o presidente da República, vamos escolher senadores, deputados, o nosso corpo legislativo, e somos nós, magistrados, que mediamos esse processo legislativo, nós. E a nós que é negada a convivência democrática. Eu queria lembrar a todos nós, queria lembrar principalmente aos meus colegas aqui presentes, que nós não somos convidados a esquecer a todo momento que nós somos cidadãos antes de ser magistrados, e nós temos os mesmos direitos consagrados na Constituição da República. Entretanto, se nós não nos democratizarmos internamente, nós não poderemos exigir um tratamento que nós mesmos não nos contemplamos. A democracia é um regime difícil, porque é um regime em que todos participam, e a participação é em regra, divergente, porque o Brasil é um país plural. Nós temos que conviver com isso. Se nós não passarmos a enfrentar a democratização do Poder Judiciário, nós vamos nos tornar um poder falacioso, que exige um cumprimento de alguma coisa que ele não dá a si mesmo. Isso é terrível. É terrível ver um magistrado ser tratado com um látigo e não com uma pena, não é? Simbolicamente falando. Então, eu queria, com isso, pedir aos colegas candidatos que apresentassem um pouco do seu histórico enquanto dirigentes de associações estaduais, no que diz respeito ao trabalho pela democratização do Poder Judiciário. E, em especial, gostaria de perguntar a ambos, a minha pergunta é dirigida a ambos, as perguntas. O que se pode fazer, o que se acha fundamental, principalmente para melhorar a situação do magistrado de primeiro grau. Não para criar uma cisão, como foi falado aqui, mas para criar uma unidade, um equilíbrio, uma harmonia que hoje está desfeitas. Não é? Então, é preciso a gente tocar nessas feridas, como a questão das promoções, dos critérios objetivos ou não para a promoção, não é? Dessas decisões que devem ser cada vez mais franqueadas a todos. Enfim, nós somos democratizados para que fôssemos
escravizados. Quer dizer, a democracia do judiciário é uma democracia que ele é alvo constantemente. Então, eu gostaria de ver isso. Sobretudo, com relação ao CNJ. O CNJ é um órgão que existe, mas é um órgão que precisa ser democratizado. Nós precisamos ocupar espaços democraticamente dentro desse órgão. Então, é preciso que a AMB, ou que os candidatos à AMB, deixem claro quais serão as suas relações com esse órgão, não é? Porque, para que nós não perduremos nessa situação de eterna escravidão, sobretudo nessas resoluções que nós vimos a todo dia serem emitidas e que nós não sabemos realmente, às vezes, o que nos vai cair sobre os ombros ou sobre a cabeça, né? Enfim, e já que nós falamos em participação orçamentária, quais são as propostas para que os juízes de primeiro grau participem, não é, do Conselho de Administração dos tribunais? Era o que eu tinha a dizer e aguardo a manifestação dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lailson. Para as suas considerações, eu quero passar a palavra ao doutor Calandra pelo tempo de 10 minutos. Eu, Henrique Nelson Calandra, magistrado brasileiro, prometo, eleito presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, jamais assumir posição de censura quando um órgão judicial proteger interesse de qualquer magistrado do meu país. Recentemente, nós vimos com tristeza um pronunciamento associativo censurando a decisão do ministro Celso de Mello, que havia protegido interesse fundamental de colegas nossos injustamente punidos por um processo kafkaniano do Conselho Nacional de Justiça. Eu, Henrique Nelson Calandra, prometo, eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, jamais assumir uma posição de censura contra colegas nossos, como ocorreu no caso do auxílio voto em São Paulo, aonde a Associação Nacional se posicionou censurando o colega Vinícius Peluso, que foi atacado na primeira página do jornal O Estado de São Paulo por ter prestado auxílio voto ao Tribunal de Justiça. Quero deixar enfatizado, especialmente com os colegas que nos assistem através da internet, o nosso compromisso sério de trabalho de unir a magistratura de primeiro grau. O dia que o colega chega ao tribunal, ele percebe que essa visão, às vezes distorcida, de quem está no primeiro grau em relação ao segundo grau é falsa. Nós somos tão juízes quanto os colegas de primeiro grau. Maiores as dificuldades materiais, muitas vezes, maiores são essas dificuldades, mas surgem essa divisão entre nós, que tem que ser, essa cicatriz tem que ser fechada, tem que ser selada, para que nós saibamos que nós somos juízes do Poder Judiciário brasileiro, que nós integramos, ministro Paulo Medina, meu querido Tiago Pinto, nós integramos, Reinaldo Ximenes, a mesma magistratura que nós ingressamos tempos atrás. Divididos, seremos subjugados, seremos destruídos. É importante a colocação feita pelo colega Gervásio, em termos de gestão de recursos, de democratização, mas nós precisamos, antes, colocar a magistratura de pé, de cabeça erguida, para que ela não seja afrontada nas suas prerrogativas.
nós, minha querida Maria Luísa, nós temos que homenagear a coragem da mulher juíza no Brasil, que não tem um olhar distinguido por sua condição feminina. Ainda há pouco, o Tribunal de São Paulo aposentou a colega Soraya Mello, que foi vítima de um atentado, porque era corregedora de presídio na cidade de Araçatuba, acabou atingida a casa dela por tiros de calibre 12, no momento em que ela saía com as filhas para a escola. Essa mulher se tornou estressada, adoentada e acabou aposentada, sem condições de voltar ao trabalho. Fica a nossa homenagem. E queria também prestar uma homenagem especial ao colega Raduan Miguel Filho, que mesmo com o coração partido, enlutado pela morte da sua mãe, a questão de poucos dias, se deslocou da sua cidade para vir aqui ouvir os dois candidatos democraticamente pelo seu trabalho para restabelecer os quinquênios nas audiências que nós fizemos com o senador Valdir Alpe, 7h da manhã em Brasília, com voos pela madrugada, para poder atender esse compromisso. Fica homenageado o seu heroísmo. Queria homenagear também meu colega Walter Pereira de Souza, do Mato Grosso, que magistrado exemplo de coragem, de destemor e de encarar essas dificuldades da magistratura. Homenagear também a nossa colega Graça, que veio da Bahia prestigiar esse debate, colega Rosalvo Augusto, os colegas que aqui estão participando, pessoalmente aqueles que nos ouvem pela internet. Dizer da alegria que a gente tem de poder vir aqui e assumir um compromisso de maturidade, de encarar esses desafios de frente, de dialogar de cabeça erguida com o Congresso brasileiro, não é? Para obter e resgatar a dignidade da nossa magistratura, tão humilhada, tão espizinhada nos seus direitos, que já perdeu vários direitos ao longo do tempo, não é? Eu, enquanto dirigente associativo, pude apresentar, tempos atrás, um projeto de democratização, uma emenda constitucional para que houvesse a democratização do CNJ. Lá, tempos atrás, a emenda que integrava o juiz de primeiro grau no tribunal para votar e eleger o presidente. Incompreendidos, criticados, nós enfrentamos vários anos essa luta. E a nossa atividade, enquanto dirigentes de associação, de uma das maiores associações do país em número, não é? Já disse meu querido colega Gervásio que o Brasil não tem essa separação, não é? O Brasil é um só, e São Paulo abraça o Brasil, como Minas abraça o Brasil. Nós queremos estender a cada um daqueles que nos ouvem, pedir o seu voto para a chapa Novos Rumos, chapa que traz Raduan Miguel Filho, que traz Rosalvo Augusto, que traz o Walter, que traz colegas de todos os estados do Brasil, que estão dispostos a propagar e a lutar para que haja realmente um processo democrático, uma abertura democrática, com a escolha do novo corpo diretivo da AMB. Que esse processo nos faça fortalecidos, que esse processo nos faça maiores do que aquilo que nós somos, mas que nos coloque de cabeça erguida perante o Brasil, perante os poderes da República, para que nós possamos deixar para aqueles que virão depois de nós muito mais do que aquilo que nós recebemos. Obrigado, presidente.